Oi, gente, mais um sábado, mais uma live. Já estou aqui aguardando a minha convidada mega especial, uma inspiração na minha vida. Vamos aguardar. Cadê você, professora Juliana Passos? Ela entrou. Agora eu vou chamar. Oi, Mari, que bom que você está aqui também, professora Mariana. Pronto. Ai, Oh, conseguimos. Oi, prof. A Mari já está oi, aí também. agora é verdade. Agora é de Oi, verdade. Mari, Agora é de verdade. agora A gente tá valendo. tão acostumada a conversar assim, às vezes, né, que vai ser meio um bate-papo mesmo. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Gente, eu sempre costumo abrir as lives falando que o Dança Poética nasceu na quarentena. Eu já tinha essa vontade de ter um perfil onde eu colocasse as coisas que me inspiram, né? A dança, a fotografia, a literatura, as coisas que eu escrevo também. E aí eu resolvi iniciar na quarentena. E, e todas as lives eu tô falando isso, tem algumas que eu acabo fluindo bem, tem outras que eu fico um pouquinho mais nervosa. Hoje eu tô mais nervosa. Talvez porque. Talvez porque é com você, prof. Não sei. Ai, Mas enfim. Eu sou a Laís Fong, eu sou estudante de licenciatura em dança. E hoje eu estou recebendo essa pessoa muito querida, que é uma inspiração para mim, enquanto professora, enquanto artista, pesquisadora, e que vai falar um pouquinho sobre ela. Então, professora Juliana, é com você. para me apresentar, né? Uhum, Então, bom, primeiro queria agradecer o convite. Ontem eu tive uma live também com o pessoal do IFB, e aí hoje com você. Então, eu estou gostando bastante dessa experiência também, porque eu acho que é uma experiência nova para todo uhum, mundo, né? Tanto para quem está fazendo e convidando as pessoas, quanto quem está participando e sendo convidado, tá? E eu tô gostando muito, porque eu gosto muito de conversar, né? Sou uma pessoa que fala muito, então, pra mim, bater papo, assim, eu gosto de conversar. E dessa forma, outras pessoas podem ouvir, né, o que a gente está uhum, conversando e participar, e mandar pergunta e tal. Então, acho que é uma oportunidade bem legal da gente estar divulgando, com né, certeza. conhecimento, informação e tudo mais. Então, bom, para me apresentar, para quem não sabe quem eu sou a professora Juliana Passos. Atualmente estou coordenando a licenciatura em dança lá do IFB. Eu tenho uma formação, na verdade, dois tipos de formação diferentes, né? Eu tenho uma formação em escola de dança, academia de dança. Sou formada em balé clássico e jazz. Frequentei uma escola de dança por 10 anos. E depois entrei no mundo acadêmico, digamos assim, né? E fui fazer bacharelado e licenciatura lá na Unicamp. E depois já emendei e fui fazer mestrado. E emendei depois o doutorado. E aí depois eu terminei o doutorado em 2016. Em 2017 eu prestei o concurso, né, para o IFB. E eles demoraram um ano para chamar a gente, né, para convocar os aprovados, e aí eu entrei no IFB no início de 2018, né? E logo depois já assumi a coordenação do curso, e estamos aí, né? Agora nesse momento de Uhum, pandemia, super difícil, né? Coordenar um curso de graduação com as aulas suspensas e tudo mais, mas estamos tentando, né? abre parênteses, eu quero fazer um Tentando fazer, elogio né? também, né? Não só enquanto professora, mas artista. E também enquanto coordenadora, porque eu tenho aprendido muito com a sua forma de coordenar a licenciatura em dança, a sua organização. Então, enquanto representante discente no curso, muita das coisas que eu faço foi espelhado no seu trabalho, né, enquanto coordenadora. Então, a gente sempre tem alguém que é uma referência, e você acabou se tornando essa referência de organização para mim também. E é isso. Obrigada. E na verdade, então, eu vou aproveitar para elogiar você como representante discente, porque você é super parceira,
Toda vez que eu peço ajuda para alguma coisa, você está sempre disponível, né? A Nana, Aham, Ana, oi Nana. Nana. Obrigada. Com certeza. Então, é super parceira. Qualquer coisa que eu peço, sempre está tentando ajudar e, né, na medida do possível, né? Ai, Então, queria agradecer também obrigada, representante de prof. sempre, super ativa, Gente, né? E super atenciosa com todo mundo, né? Com os alunos e tudo mais. Enfim. meu tio tá na live também. Obrigada, tio, por ter entrado. Tô vendo aí. Uma das coisas também, um dos objetivos desse perfil era apresentar as pessoas que têm literatura na área da dança. E a professora Juliana escreveu 2 livros. Ela escreveu 2 livros falando de um artista que poucas pessoas conhecem, mas ela teve a oportunidade de pesquisar o trabalho dele, que é o Rolf Gelewski. E aí ela vai contar um pouco pra gente, né, sobre a vida, sobre esse trabalho, essa pesquisa do mestrado, do doutorado dela, e que foi a base para essas obras literárias. Uhum. Bom, tudo começou na graduação mesmo, né? Eu tive contato, conheci o trabalho desse professor na graduação, numa disciplina, com uma professora que tinha feito a graduação em dança lá na UFBA, né? Uhum. Lá em Salvador, nos anos 60. A escola de dança da UFBA foi fundada no finalzinho dos anos 50 e nos anos 60 esse professor, que é alemão, foi convidado para estruturar a escola de dança para se tornar curso superior. Porque no início da criação da escola de dança da UFBA, era uma escola com cursos Uhum. livres, né? Tinha aulas para criança, adolescente, e ela não tinha um caráter de curso superior. Então, esse professor veio da Alemanha, ele tem uma tradição da dança moderna alemã, né? Então, vem de uma geração de dança moderna, ele dançava no Teatro Municipal de Berlim, e veio para o Brasil, topou essa empreitada, né? Não somente vim, oi, a Rita, professora lá do curso Oi, também. professora, seja bem-vinda. Então, ele veio para o Brasil com essa missão de estruturar o PPC, né, como se fosse o PPC do primeiro curso superior em dança do país. Então, ele tem uma importância histórica muito grande, porque todas as outras graduações que vieram depois da UFBA Uhum. se inspiraram, né, naquele PPC, naquelas disciplinas, naquelas ementas, para constituir os outros cursos. Então, isso foi no começo dos anos 60. Para você ter uma ideia, depois os outros cursos superiores do Brasil, que foram criados, né, foi só depois de Uhum. 85. Então, por 25 anos, somente tinha curso superior em dança no Brasil na escola de dança da UFBA. Então, tem uma importância histórica muito Uhum. grande. Só que ninguém sabe dessa pessoa, né? Eu já estudava dança há mais de 10 anos, antes de entrar na Unicamp, né? Entrei na Unicamp, passei por várias disciplinas, fiz inclusive história da dança e ninguém falou desse professor, desse artista, desse pesquisador. Ele não é conhecido, Uhum. né? Nos meios, nem nos meios artísticos, nem no meio acadêmico, digamos assim. Então eu conheci eu fiz essa disciplina, né, com a professora Elizabeth Zimmermann, que tinha sido aluna dele lá na Bahia, e ela teve uma trajetória depois de dança e profissional muito a partir do trabalho dele. Uhum. Ela meio que seguiu, né, os métodos dele e tal. E eu tive esse privilégio de conhecer essa professora, porque o Rolf faleceu no final dos anos 80, então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, eu tinha 5 anos quando ele faleceu, nem pensava em fazer graduação em dança e tudo mais. Já pensava em ser bailarina, porque desde pequenininha era o meu sonho, eu queria dançar e ser professora, sempre me perguntava o que você quer ser quando crescer, eu sempre falava bailarina e professora, então isso nunca mudou na minha vida. E aí tive o contato, né, nessa disciplina da professora Elizabeth
Quando ela foi se apresentar, né, Uhum. porque sempre no primeiro dia de aula a gente se apresenta para os alunos, fala da nossa trajetória, ela falou que fez UFBA, que fez escola de dança, e falou desse grande mestre que ela teve na vida dela, Uhum. que era o professor Rolf Bullet. E eu fiquei pensando, nossa, eu nunca ouvi falar desse nome, né? E ela apresentou alguns materiais didáticos desse professor, que ele fez na época, nos anos 60 e 70, na escola de dança. Alguns materiais ele não chegou a publicar em Uhum. editora, então eram apostilas de sala de aula que ele fornecia para os alunos, né? Ah lá, tem gente falando isso, exatamente. Tem pessoal da Casa de Cherubino aqui assistindo. E então, nos anos 60, ele datilografava em máquina de escrever, Uhum. né, essas apostilas e fornecia para os estudantes das disciplinas, né, do curso. E ela guardou por todos esses anos. Então, se não fosse ela, né, ter guardado esse material, eu nunca teria acesso a essa informação. Então, eu fiquei muito encantada com os materiais e fiquei muito curiosa para pesquisar mais sobre ele, para saber mais da história, da trajetória. E comecei a investigar. E não encontrei muitas informações sobre Uhum. ele, né? Nas bibliotecas, ou mesmo no Google, na internet. É, eu não encontrava. Então, às vezes as pessoas me perguntam por que que eu resolvi pesquisar sobre Rolf. Por dois motivos. Primeiro, que eu me apaixonei. Então, você tem que ter tem que se apaixonar pelo seu objeto de pesquisa, porque senão você não Uhum. pesquisa, né? Você tem que ter um desejo de conhecimento, de descobrir mais sobre o assunto, né? Olha lá, vários ex-alunos de Rolf entrando aqui na live, que legal. E aí, então, esse desejo de conhecer mais, de descobrir, e também um desejo de que as pessoas pudessem conhecer esse trabalho, né? Então eu comecei a pesquisar Rolf no sentido de, primeiro, para mim, uma questão pessoal de conhecimento, de querer saber mais do trabalho desse professor, mas também no sentido de passar isso para as pessoas, né? Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente publica textos, artigos, vai em congresso, e aí eu me senti meio que na responsabilidade, digamos assim, de divulgar essa informação para as Uhum. pessoas, né? E então teve essa questão, né, da curiosidade, da paixão e dessa questão responsabilidade, porque eu me senti, falei, ué, se chegou até a mim isso, eu preciso passar isso para frente, né? Passar esse conteúdo, essa informação. Então, na graduação, eu já quis fazer a iniciação científica para pesquisar, para justamente conhecer e saber mais desse professor. Aí escrevi um projeto de IC, pedi para a Beth me orientar, né? Porque, obviamente, né, era a pessoa que mais poderia estar me orientando. Eu fiz duas ICs, no terceiro e quarto ano da graduação, né? E nas duas ICs, que aí realmente eu fui entender o trabalho do Rolf. Porque no começo eu sabia muito pouco, escrevi o projeto para saber mais, Uhum. digamos assim, né? E aí fiz as duas ICs e eu tive a sorte também de conseguir uma verba da Unicamp para fazer a viagem. Então eu fui para a UFBA, para a escola de dança, na primeira IC, para pesquisar material dele, né? Falei, eu vou direto na fonte, pensei assim, vou lá na fonte e vou lá fazer a pesquisa, né? E chegando lá, eu consegui alguns materiais, eles tinham muita notícia de imprensa da época, jornal colado assim, Uhum. sabe, folha de sulfite e encadernado, então eles tinham muito, por sorte, e a Dulce Aquino, que era, na época, diretora da escola de dança, me recebeu super bem. Ela foi aluna de Rolf também, tem toda a trajetória dela a partir do trabalho do Rolf também. E ela me deu autorização para destrinchar esse material, então eu podia xerocar, então eu tive acesso a esse material. E entrevistei pessoas que estavam ainda atuando na escola de dança, que tinham sido ex-alunos do Rolf. Então foi o meu começo de pesquisa, foi isso, né? Foi recolhendo esses depoimentos.
Eu tinha contato também já antes de ir para a Bahia, eu já conheci o Paulo Baeta. O Paulo Baeta é muito amigo da Beth, tanto a Beth quanto o Paulo conheceram o Rolf, trabalharam com o Rolf, e os dois depois fizeram formação na área de psicologia, então eles são Legal. psicólogos. Então, além de serem, né, dançarinos, o professor Paulo, hoje em dia, ele é professor da licenciatura em dança da UFMG, lá em Minas, né? E eu conheci o Paulo na casa da Beth, e ele ia uma vez por mês, a cada 2 meses, dar aula de dança com os métodos de Rolf, na casa da Beth. Então, eu tive o privilégio de fazer as aulas da Beth na Unicamp, e também fazer com o Paulo de final de semana, de vez em quando ele ia para Campinas, né? E aí depois fui na Bahia, entrevistei as pessoas, colhi material e depois fui para Belo Horizonte. Por quê? Porque Rolf, nos anos 70, ele no finalzinho dos anos 60, ele foi fazer uma turnê, ele sempre nas férias, né, nas férias da UFBA, ele dançava, ele saía do país, ele ia para os Estados Unidos, ele ia para a Europa, e ele dançava, fazia apresentações como artista, né, dava palestras, dava aulas e tudo mais. E numa dessas, ele foi para a Índia, numa dessas turnês, né, e ele conheceu na Índia a filosofia de Sri Aurobindo, que é um filósofo indiano, e ele realmente foi um divisor de águas na vida dele. Ele depois voltou completamente diferente dessa experiência na Índia, né, desse contato com essa filosofia. E ele, quando ele voltou para a escola de dança, ele começou a utilizar muito mais a improvisação, exercícios de interiorização, concentração, vamos dizer assim, práticas meditativas, né, que hoje em dia as pessoas chamam de práticas meditativas. E isso causou um certo espanto para os alunos e artistas, né, porque ele também era diretor, coreógrafo do GDC, que é o Grupo de Dança Contemporânea da Escola da UFBA, né, Escola de Dança da UFBA, e muitos não gostaram, alguns tiveram uma Uhum. rejeição. Então, porque até então ele trabalhava com a improvisação muito, mas numa linha da dança Uhum. moderna, que é a improvisação como, como recurso didático em sala de aula, para estudo de espaço. O Paulo Baeta, acabei de falar dele, ó querido, entrou aqui na live. É, então ele utilizava muito a improvisação em sala de aula como recurso pedagógico, Uhum. né, nas disciplinas que tinha no curso de graduação, lá em dança, e usava a improvisação também para processos de criação. Tanto improvisar até definir uma coreografia, ou usava também improvisações estruturadas para processos de criação, para a cena, né? Mas depois dessa ida para a Índia, e ele ficou um tempo lá, e quando ele voltou, ele começou a usar muito mais a improvisação livre, Uhum. né? Dança que ele chamava de danças espontâneas. Então ele fazia apresentações que duravam quase 1 hora de improvisação, e as pessoas ficavam assim, digamos assim, vidrados nele, porque ele era uma figura, né? Ele era muito alto, magro, né? E ele dançava geralmente sem camisa, muito magro e com uma calça justa, né? Assim. E ele fazia aquelas improvisações com aquelas músicas muito, geralmente Uhum. instrumental, né? Sem letra, né? Sem voz. E aquilo as pessoas ficavam assim, tipo, meio que hipnotizadas nas apresentações dele, né? Então ele teve, então, aí depois desse momento, né, do contato com o Sri Aurobindo, com a filosofia dele, ele também mudou como artista, como dançarino, como criador, e começou a usar muito mais a improvisação espontânea, a dança espontânea, do que antes, né? Antes ele usava mais a improvisação estruturada ou mesmo a coreografia, a composição Uhum. coreográfica, né? Então ele voltou, né, para o Brasil e fundou a Casa Shri Aurobindo, né, em homenagem a esse grande filósofo que ele teve, Contato na né, o Índia. privilégio lá de conhecer.
Isso. E ele fundou lá em Salvador mesmo, a Casa Tirarubim. Muitos alunos dele, ou alguns que atuavam no GDC com ele, começaram a frequentar esse espaço e eles constituíram esse primeiro Uhum. grupo, né, da Casa Tirarubim. Então, a própria Beth era uma delas, e uma das funções que eles tinham era traduzir as obras do Chirarubino para português, né? Então ele fez isso, ele fez esse trabalho. Também ele começou a publicar os materiais dele, as coisas que ele já tinha, né, que ele já tinha criado na época da escola de dança, e aí eles começaram a publicar materiais. Então, em 71, ele publicou Estruturas Sonoras, que é um material que eu sou apaixonada, que eu sou até suspeita para Chicletão, falar, né? Prof. e isso. Estudo básico da forma, ele já tinha publicado pela editora da UFBA, e depois ele né, fez outra edição. Teve a Proporção e Precisão, que ele tinha feito pela UFBA, e aí ele publicou depois pela Casa Chirarubino. Então eles começaram a fazer uma produção muito grande de publicações, né, de livros, de materiais didáticos. E isso é riquíssimo. Por quê? Porque na área de dança, em português, nós não temos. A gente tem muito livro sobre dança, a gente tem muita coisa, mas material didático sobre dança em português, a gente não tem, Uhum. né? Então, o que me encantou, digamos assim, quando eu conheci esse material, eu falei, meu Deus, por que a gente não tem isso nas graduações em dança? Por que os estudantes de licenciatura, de bacharelado, não têm acesso a esses materiais didáticos? Né? Não somente a questão da vivência, da experiência dos materiais em sala de aula, né, de vivenciar aquelas propostas, mas ter o material como recurso para auxiliar na hora que for dar aula, na hora que for fazer estágio e tudo mais, né? Então, quando eu fui visitar a Casa Chirurubim, foi em 2007, no final de 2007, imagina, eu estava na graduação ainda, conheci o pessoal da casa, a Lenora, todo mundo me recebeu muito bem, também abriram as portas para eu fuçar nos materiais, assim, à vontade, pode mexer, pode olhar, pode xerocar. Eles me deram alguns materiais, porque na época eu era estudante de Uhum. graduação, não tinha dinheiro para nada, né? Tinha dinheiro. A bolsa de iniciação científica era R$ 300, eu lembro até hoje, não tinha dinheiro para nada. Aí eu tenho parentes em Belo Horizonte, aí fiquei na casa dos meus parentes, né? Mas eles me deram todo o suporte, me doaram alguns livros do Rolf, me doaram porque eu não tinha como comprar, né? Porque eu não tinha dinheiro. Então, assim, eu sou muito grata, tanto o pessoal da escola de dança que me recebeu, a Dulce Aquino, Suzana Martins, as professoras da escola que conheciam o Rolf, que me receberam de braços abertos e deram os depoimentos, quanto o pessoal da casa, que também fizeram da Uhum. mesma forma, até muito mais, porque o pessoal da casa me apoia até hoje. Então, aqui o pessoal que está aqui na live está até hoje. O Paulo foi da minha banca do mestrado, do doutorado, a Lenor, o pessoal da casa sempre me acolhe. Eu vou lá quando eu consigo, né? Não todo ano eu consigo, mas eu tenho uma tendência, assim, um costume de ir sempre que posso, vou lá, faço os cursos com ele, Uhum. eles me recebem. E sempre que eu tenho alguma coisa para divulgar, eles compartilham bastante. Então, a Lenora compartilhou essa live para o pessoal da casa, por isso que apareceu um monte de gente aí Sejam bem-vindos. ex-aluno do Rolf, porque ela fez. O Paulo Baeta também. E sou muito grata à Beth, porque ela foi a primeira pessoa que me apresentou o Rolf, né? Então, se não fosse ela, e ela me orientou nas duas ICs e no mestrado e no doutorado. Então, assim, tem todo, Uhum. né? Foram muitos anos de orientação. Então, sobre os livros, né, que você quer, deixa eu mostrar. Então, vamos lá. Então, o primeiro foi esse livro aqui. Ele é o meu mestrado, Rolf Gelewski, a improvisação na criação em dança. Por quê? Quando eu fiz as duas iniciações científicas, eu já desde o início, eu queria que fosse algo voltado para o processo de Uhum. criação. Porque a improvisação a gente pode analisar, pode pesquisar na parte pedagógica, né, como recurso, como ferramenta em sala de aula, para improvisação, para processo de criação, para estudo do espaço, com o objetivo que você Uhum. quiser, né? Mas eu posso ver
a improvisação como ferramenta de processo de criação, para a cena, para a criação de coreografia, de espetáculo, tanto a improvisação livre quanto a estruturada, né? Então, eu posso usar ou perceber a improvisação nesses dois aspectos, os aspectos didático-pedagógicos e os aspectos de processo de criação, né? Nas duas IC, logo de começo, eu falei, não, eu quero as duas coisas. Eu já fui fominha. Eu falei, não, não vou investigar só a parte pedagógica. Eu já queria investigar processo de criação. Então, só que eu sabia que para investigar o processo de criação, eu teria que passar por uma primeira etapa que é a didática, de estudar os materiais e de fazer as propostas didáticas, né? Eu, sozinha, marcava, agendava uma sala lá na Unicamp, pegava os materiais e eu ia fazendo as propostas de improvisação, né? Obviamente que não foi da minha cabeça, porque eu já tinha feito com a Beth, tinha feito com o Paulo, então eu tinha referência, né, de ou um professor conduzindo isso, mas fora isso eu tive um trabalho de destrinchar os materiais, de me debruçar e ler e anotar e tirar dúvida e perguntar e tentar fazer as propostas e de investigação, de pesquisa mesmo, né? E para montar a coreografia. Então, a minha ideia nas duas ICs era utilizar essa experiência, essa vivência desses materiais didáticos para processo de criação, para montar coreografia de improvisação estruturada com alguns momentos de improvisação livre também, né? Quando eu decidi fazer o mestrado, a Beth falou, bom, agora você precisa mudar, né, o seu objeto de pesquisa, que você já fez nas duas ICs o solo. Então, agora, o que você quer fazer, né, no mestrado? Aí eu falei, bom, eu quero montar um espetáculo com mais gente, porque eu não quero mais ficar fazendo só em mim, né? Eu quero montar um espetáculo com pessoas, e aí veio a parte mais, digamos assim, mais didática, pedagógica mesmo. Por quê? Porque eu já tinha a vivência de 4 anos pesquisando Rolf, antes de entrar no mestrado, né? De fazer as aulas com a Beth, com o Paulo, com o pessoal da casa, né? Que eu tinha ido, fiz a visita técnica lá, entrevistei também, fiz algumas aulas, então eu já tinha essa experiência no meu corpo, já tinha vivenciado e tinha feito sozinha também nos laboratórios, né, digamos assim, de pesquisa. Mas aí no mestrado eu tive que pensar, nossa, agora como é que eu vou ensinar isso para pessoas, né? Então uma coisa é eu fazer comigo ou sendo aluna de alguém e outra coisa é passar para o outro, né? Então no mestrado eu tinha o objetivo de montar um espetáculo, mas ele teve uma fase muito didática pedagógica, digamos, né? Porque eu tinha voluntários que começaram a participar dessa pesquisa comigo, eram alunos da graduação em dança, teatro, música e artes visuais, porque eu fiz uma chamada aberta para todas as áreas, né? Não quis restringir a dança somente. E esses alunos chegavam e nem sabia quem era Rolf. Então eu tinha que começar do começo com eles, né? Então eu tive que aprender a falar sobre Rolf, a explicar os materiais, apresentar e conduzir as propostas. Aí eu mudei de lugar. Eu agora ia ser a pessoa que ia conduzir as propostas. Então fiz com eles. No final montamos um espetáculo que chamava Vir a Ser. E ele foi apresentado no dia da defesa, né, do mestrado. Apresentamos, eu dançava também, então além de dar aula, digamos assim, né, ensinar, conduzir e dirigir os processos criativos desses voluntários, eu também dancei, que eu nunca quis não ser artista, né? Falei, não, agora aqui eu não vou dançar, eu vou ficar só na pesquisa e na docência e na direção artística. Não, eu queria estar em cena também. Então também atuei, meu amigo Hermes entrou, oi, o pessoal entrando. Então eu fiz tudo isso no mestrado. Então, escrevi a dissertação, dei aula para esses voluntários, né? Não eram alunos, eram voluntários. Dei aulas, conduzi esses processos esses laboratórios de improvisação, seguindo os métodos do Wolff. Depois, laboratório de criação para a finalização do espetáculo, né? Para a conclusão do espetáculo. E
fiz toda a parte de produção do espetáculo, porque você sabe que o espetáculo tem figurino, tem cenário, iluminação e não sei o que, arte gráfica, cartaz, eu fiz tudo isso e tudo isso no mestrado. Aí Uhum. terminei, defendi, o Paulo Baeta foi da minha banca de mestrado, e logo em seguida já escrevi um projeto de doutorado para emendar e fazer uma outra pesquisa. Também investigando os materiais do Rolf, também objetivando uma montagem de um outro espetáculo. E isso eu defendi em 2012, né, em agosto de 2012, o mestrado, e as aulas de doutorado já tinha começado em agosto, né? Então eu estava ao mesmo tempo concluindo o mestrado, já tinha entrado no doutorado. O livro foi a convite da a editora Prismas de Curitiba. Eu não sei como, até hoje eu nem sei como eles ficaram sabendo, mas eles me mandaram um e-mail em 2014 perguntando se eu queria publicar o meu mestrado em Uhum. livro, né, em formato de livro. E obviamente que eu topei e publiquei. E foi muito bom, porque até conversei ontem com o pessoal da outra live, né, que quando a gente faz uma dissertação, a gente tem que entregar a versão Uhum. impressa na biblioteca da universidade que você fez. E aí fica lá. Obviamente que o PDF também fica acessível para quem quiser acessar o PDF, está lá no site, você consegue baixar e tudo, mas as pessoas dificilmente as pessoas descobrem ou ficam sabendo daquela dissertação ou daquela tese. O livro, ele tem um potencial de divulgação muito Uhum. maior, né? Então, você faz uma publicação no Face, bota o livro e fala, entra em contato para comprar, e as pessoas começam a entrar em contato. Então, ele foi lançado em 2015, 2016, 2017, eu recebia pedidos pelo Facebook, as pessoas entravam em contato, eu encomendava da editora e mandava para as pessoas. Então, tem um alcance maior, né? Professora, O livro era vendido. Oi. a estrutura, ela teve que ser modificada, foi muito modificada ou não? Tá realmente igual ao trabalho Não. original? Não, na verdade eu só fiz uma revisão, porque como eu defendi em 2012 e o pedido veio 2 anos depois, eu falei, não, deixa eu dar uma lida, que eu sempre passo uns errinhos, aí eu meio que arrumei algumas coisas, e a editora faz a Uhum. diagramação, né, porque a dissertação é em formato carta, ele é maior, né, e aí eles fazem a diagramação, as fotos, né? Mexem, então aí tem uma pessoa da editora que faz a diagramação, né? Mas o texto em si é o mesmo, não teve muitas Entendi. modificações. A única coisa que eu tive que fazer foi a questão dos vídeos, porque tinha que botar os links dos vídeos, aí isso aí eu tive que arrumar, né? Porque na dissertação estava diferente, e aí para publicação eu fiz com outro formato, em outra plataforma, Uhum. né? Mas só isso, o restante ficou igual. E aí depois o outro. Então, bom, esse livro, o próprio nome diz, né? Improvisação na criação em dança, Wolfgang Leves, improvisação, por quê? Porque ele realmente eu apresento 3 métodos didáticos do Rolf, que é a estrutura sonoras, estudo do espaço e estudo básico de Uhum. formas. Apresento a parte histórica do Rolf, então tem um capítulo mais histórico falando dele, falando da dança moderna no Brasil, então tem uma parte de história da dança no Uhum. Brasil, digamos assim, a questão do modernismo da dança, então tem muita informação histórica, né? Depois tem um capítulo mais teórico que eu falo sobre improvisação, processos de criação, com vários autores que falam sobre isso, então tem um capítulo mais teórico, mais Uhum. robusto. Depois tem um capítulo que eu vou falar sobre os materiais, então eu vou explicar os materiais, os 3 materiais. Ah, Ohana. Lindo. Então, eu tenho esse outro capítulo também que fala sobre os materiais, explica os materiais. E depois tem um capítulo que eu falo das propostas que eu fiz com esses voluntários. Eu descrevo as propostas Uhum. didáticas, né? Tem fotos, tem vídeos. Então, é uma parte assim. Porque se você lê só a teoria, só explicando, não dá para a gente explicar dança só com texto, Uhum. né, gente? A gente precisa ver, precisa para entender. E aí tem esse capítulo falando dos
dos laboratórios e das propostas didáticas. E aí o último capítulo fala do processo de criação, como foi fazer o espetáculo vir a ser, né? Então, tem vários capítulos. Você pode escolher. Aí hoje eu quero ler o teórico, hoje eu quero ler o histórico, hoje eu quero ler o didático, hoje eu quero ler o de processo de criação. E aí tem para todos Então os pode gostos, ler ele digamos assim assim. fora de ordem mesmo? Ou não? É, É uma assim, possibilidade. se você lê, por exemplo, só a parte teórica que explica os materiais, ok, você não precisa, tem várias figuras, por exemplo, estudo do espaço, eu coloco as figuras para a pessoa entender o que está sendo falado no texto, então tem tabelas, então você entende a teoria. Você não precisa necessariamente ler o capítulo das propostas práticas, né? Agora, obviamente que se você ler só o capítulo das propostas práticas sem saber Uhum. do Não que vai se entender trata o nada. estudo do espaço, você não vai entender muita Uhum. coisa. Então, eu aconselho, se você quiser ler a parte prática, que leia a parte teórica também. Mas, por exemplo, o capítulo sobre improvisação e processo de criação, você pode só ler ele em qualquer momento, porque ele não. Eu trago vários autores que falam sobre o processo de criação, sobre improvisação, e também o Rolf. Então, ele não precisa estar vinculado às outras E partes, como que né? tá hoje? E o Pode, último, pode falar, depois eu pergunto. não, e o último que é do processo de criação também, ele é descolado, e você pode ler como eu fiz o espetáculo, mas para investigar um exemplo, né, de processo de criação para a elaboração de um espetáculo. Então também não está tão vinculado aos outros assim. Para quem está na Qual é a pergunta? live, como que faz, professora, para adquirir esse livro? Porque você está falando tanto, eu tenho certeza que tem muita gente já com vontade de ler tudo que está Então, escrito aí. esse livro, pois é, esse livro, ele foi publicado em 2015, né? E o ano passado a editora fechou. Então, infelizmente, a gente não tem mais esse livro. Ele não existe mais para comprar. Ele foi muito vendido entre 2015 e 2000, começo de 2019. Ele era vendido pela Saraiva, pelo Submarino, todos aqueles grandes sites de venda. Ele era vendido, eu vendi muito, eu vendi mais de 100 exemplares, porque na época do mestrado e do doutorado, desculpa, eu ia em muito congresso, eu sempre levava uns na bolsa para vender. Então, e aí a Nana está perguntando, a versão digital da dissertação, aí não é do livro, né, mas a versão, o PDF da dissertação, vocês conseguem pegar isso, o meu amigo Hermes está dizendo que ele tem cópia autografada, ele vende. Agora vai ficar caro o negócio, vai ganhar dinheiro. Então eu vendi para muitos amigos, vendi para a família, muita gente comprou na época, né? Minha mãe, meu pai, eu doei, meus tios, muita gente comprou e eu mandei pelos correios, né? Meus amigos compraram, eu fiz lançamento, fiz vários lançamentos, fiz em Campinas, fiz em São Paulo, fiz em São José dos Campos. Então, e nesses lugares as pessoas compravam, e nos congressos que eu ia, eu levava e vendia também. Então, ele deu uma circulada por aí. E aí a editora fechou e eu pretendo reeditar, né? Pretendo reeditar para outra editora, mas ainda não consegui fazer Uhum. isso, né? Na loucura, sendo coordenadora de curso, dando aula, fazendo mil coisas, eu não consegui ver isso ainda. Mas em É breve um eu projeto pretendo fazer uma futuro, nova né? edição dele. Isso. E aí, o que aconteceu o segundo? Aí o segundo, vamos lá para a novidade. Esse eu consigo vender, porque esse tem 300 exemplares que a gente fez. Então, esse eu consigo. Quem quiser, entra em contato comigo, que eu consigo também, dá para botar pelo correio e tal. Esse livro é o seguinte: o primeiro livro, além de falar sobre Rolf, fala de mim Uhum. também, porque vai falar da minha pesquisa, né? O que eu fiz na Unicamp, com os alunos, com os voluntários, com o processo de criação do espetáculo. Então, ele não é exclusivo sobre Uhum. Rolf. Esse é exclusivo sobre Rolf. Tá? Então, a ideia desse projeto aqui surgiu por dois motivos. Primeiro, a Eu Rita quero quer. também. Isso, Rita, guarda para você. A ideia desse projeto surgiu em 2013. O Paulo Baeta tem um capítulo aqui dentro também. Olha lá, o Paulo tá botando mãozinhas. É, a ideia surgiu em 2013. Olha para vocês verem como é difícil fazer um livro. O mestrado já estava pronto, já estava escrito, foi só publicar, né? Esse aqui, o projeto começou a ser rascunhado por mim e pela professora Elizabeth, que nós somos as organizadoras do livro, em 2013, Uhum. 2014.
porque teve uma exposição de fotografias do Rolf, maravilhosos, lá na escola de dança da UFM, depois lá na UFMG, o professor Paulo Baeta levou para a UFMG essa exposição, com as fotos ampliadas, maravilhosas, com uma moldura, fizeram uma exposição. E aí, a partir disso, a Beth teve uma ideia de transformar essa exposição em livro, para que as pessoas tivessem acesso a essas fotos. Porque isso é uma raridade, gente. Fotos dos anos 60, 70. Não tem em lugar nenhum, não tem na internet, você não encontra, né? Então, ela teve a ideia de fazer um catálogo com essas fotos. A primeira ideia era essa, fazer um catálogo com as fotos, para vender e as pessoas terem acesso. Tal. Aí, juntou que eu estava fazendo doutorado na época, já estava no doutorado, e ela também. Isso, Paulo. Isso. Foi lá também em Munique a exposição. Ele levou a exposição para Munique, a exposição de fotos. E aí a Beth estava fazendo um processo lá na Unicamp que chama de livre docência, como se fosse um outro doutorado que ele tem que fazer e defender para uma banca e tudo mais. E né, nesse processo dela fazer a livre docência dela, escrever a tese e tudo mais, ela resgatou também o trabalho do Rolf, porque ela também tem muito do trabalho do Rolf no trabalho dela. Então, ela fez esse resgate, ela escreveu vários capítulos da livre docência dela falando sobre Rolf. Aí ela tinha esse material escrito, tinha as fotos, eu tinha o material escrito dele, do doutorado. Ela falou assim, vamos colocar lá capítulos iniciais com textos nossos. E aí ela falou, não, mas o Paulo também tem texto sobre Rolf, do doutorado dele. Vou pedir para o Paulo mandar o texto dele. Aí ela começou, aí virou outra coisa. Então começou com uma ideia de ser um catálogo de foto e virou um livro com vários autores. Então tem um capítulo introdutório, né, com a parte desses convidados, esses convidados falando sobre Rolf, falando. Não, é uma professora minha da Unicamp, a Nana perguntando. A Beth foi a minha professora na Unicamp que me orientou todos esses anos. Ela está até hoje, ela é professora da Unicamp ainda. Então tem esses dois capítulos iniciais, um meu, um da Beth. Depois, um capítulo chamado O Trabalho Pedagógico de Rolf, e aí várias pessoas falando sobre o trabalho pedagógico do Rolf. Então tem o texto da Beth, tem um texto meu, um texto do Paulo falando sobre improvisação, um texto do Nestor falando sobre ritmo e concentração. Depois, um capítulo com textos do Rolf, porque também as pessoas não têm acesso a escritos do Rolf, né? Então, a gente selecionou quatro textos do Rolf, que eu digitei, né, para poder fazer no livro, e depois vem as fotos. Então, aí, no miolo tem a apresentação dessas fotos maravilhosas do Rolf em vários períodos. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas em várias épocas, assim, por exemplo, foto dele nos anos 60, né? Essa aqui é de 52, né? Então, tem fotos dele, assim, do começo. Ó, essa é de 58. Aí, olha só, fotos lindas, incríveis, maravilhosas, que a gente queria que as pessoas tivessem acesso a essas fotos, né? Então, ó, tem várias. Aí tem lá na escola de dança, os alunos da escola de dança, e aí várias, aí até chegar aos anos 80. Então, é como se fosse um portfólio dele, né? E aí, no final, a gente tem depoimentos de algumas pessoas. Desses depoimentos tem coisa da minha iniciação científica. Aqueles depoimentos que eu colhi, que eu gravei em fitinha, nem tinha, gente. Não tinha celular naquela época que gravava celular, né? áudio, não. Não tinha gravador com aquelas fitinhas pequenininhas, né? Em 2006, 2007, eu fiz entrevista com as pessoas naquelas fitinhas e depois transcrevi tudo no Word. Então, vocês imaginam o trabalho de fazer uma pesquisa, né? Ouvia aquela gravação várias vezes e passava para o Word depois, né? Eu fiz isso com umas 20, 30 entrevistas. E aí tem. Então aí a gente, claro que não é o depoimento inteiro e também não foi de todas as pessoas, a gente escolheu algumas, né, para não ficar muito grande. E alguns trechos, porque também para não ficar muito grande, a gente selecionou. Ah lá, Paulo. Então, por exemplo, tem depoimento do Paulo, tá aqui, ó, Paulo José Pereira Baeta, Belo Horizonte, 2006. Foi eu que colhi esse depoimento dele, eu que gravei na fitinha e depois transcrevi, né?
Então, e aí tem da Beth também, em 2006, eu colhi o depoimento dela. Depois, Carmen Partenostro, em Salvador, quando eu fui na Bahia, eu recolhi esse depoimento dela. O próprio Ricardo, que é da Casa de Cherorubino, também foi em 2007. A Lenora, querida Lenora, foi em 2007. Então, praticamente quase todos os depoimentos que estão aqui são da minha IC, lá de 1900 bolinha. Mentira, 2006, 2007. Não é tão velha. E aí outros que a gente foi pedindo para fazer depoimento. O Atílio Avancini, o Atílio é fotógrafo de alguma dessas fotos, ele fez depoimento. Então aí a gente juntou. E aí tem o meu depoimento também, gente, porque eu também falei, não, também vou fazer o meu depoimento, né? E a gente. E aí no final tem essas tabelas, obras publicadas de Rolf, que algumas, gente, são vendidas até hoje pela Casa Cherorubim. Então, quem quiser, o site está disponível. Casa Shiri é SRI, Shiri, aurobindo.com.br. O pessoal é muito atencioso, eles respondem, você encomenda os materiais do Rolf, eles mandam pelo correio. Então, eles também, obviamente que agora na pandemia está difícil, né? Está tudo fechado. Mas eles fazem 2 encontros por ano. Então, quem quiser fazer cursos mais específicos, né, sobre Rolf, sobre os materiais, eles fazem 2 encontros anuais que as pessoas vão, né? Eu fui várias vezes, então tem em janeiro Encontros Casos de Cherorubino e tem no meio do ano Semana Cherorubino, Semana Cherorubim. Eu sempre vou no começo do ano, então eu já fui várias vezes nesse encontro. Geralmente ele dura 3, 4 dias e tem atividades de manhã, tarde e noite. Ah lá, a Nana falando, você conseguiu Estruturas comprar sonoras. estrutura sonora? Que bom, tá vendo? A Lenora é super atenciosa, o pessoal da casa, eles mandam pelo correio o material, né? E quem quiser, quem tiver oportunidade de ir para Belo Horizonte algum dia, e ir lá na casa conhecer, eles têm cursos que são fixos, né, que acontecem sempre, e tem esses eventos que são 2 vezes por ano. No começo do ano eles fazem próximo de Belo Horizonte, e depois no meio do ano eles fazem próximo de Salvador, né, na Bahia. E aí é um encontro de imersão, você fica lá o dia inteiro, 7 da manhã tem aula de aquecimento do corpo, 7 da manhã em jejum, depois a gente toma café da manhã, fica todo mundo hospedado no mesmo lugar, é uma imersão mesmo, né? E geralmente em lugar que não tem TV, que não tem nada, assim, pega a internet, mas não tem TV, a gente fica meio que na imersão mesmo. E aí depois tem aula de improvisação de manhã, a manhã inteira, aí à tarde tem às vezes leituras, porque eles também têm, é lá que eu moro. E eles têm, obviamente, que eles seguem também a filosofia de Shri Aurobindo, então eles leem os textos indianos, eles têm também esse outro lado, que até ontem eu estava explicando, que o Rolf, ele tem muitos aspectos. Tem pessoas que se aproximam do pensamento do Rolf por conta da yoga, né? Ou por conta da filosofia. Não necessariamente a pessoa tem a ver com dança. Aliás, o pessoal que frequenta a casa, pouquíssimos são da dança. A maior parte é gente de outras áreas, de outros, né, de outras profissões, que vão pela questão da filosofia ou pela questão do trabalho mais de concentração, interiorização, uma coisa mais voltada ao lado espiritual, digamos assim, né? Mas o meu brilhinho dos olhos é a parte da dança. Então, mas mesmo assim eu vou nesses encontros e faço tudo, mesmo que não seja o meu interesse principal, eu faço tudo, eu participo das leituras, faço meditação, participo das palestras, assisto às apresentações, porque às vezes tem apresentação de dança, o próprio Paulo apresenta, eu já apresentei nos encontros casos, já dancei. E às vezes é vídeo, às vezes é filme que a gente assiste à noite. Então tem uma programação super diversa. Também você, se não quiser fazer tudo, você pode dormir, você pode ficar no seu quarto lento, pode fazer outras coisas. Então, enfim, não é obrigatório participar de tudo. E tem muita coisa, imagina, das 7 da manhã às 10 da noite de Bem programação. E às vezes extensa, bem imersão mesmo. é uma imersão. Então, aconselho quem quiser.
fazer, participar dos encontros, logicamente que esse ano não tem, mas se no ano que vem tiver voltado ao normal as coisas, então aconselho, eu devo ir, se voltar a ter o encontro, eu devo ir também, porque é sempre nas férias e aí eu consigo ir. Ou então compra os materiais pelo próprio site, ou quem puder ir para Belo Horizonte também e puder ter, né, fazer os cursos lá. Então, super recomendo. E, e aí, a questão do Rolf, na minha trajetória, não foi uma questão somente, uma mera pesquisa, né? No sentido assim, vou pesquisar a parte histórica, vou fazer a pesquisa. Não. Todos esses anos de pesquisa, eu comecei em 2006 e o doutorado eu terminei em 2016, então 10 foram anos. 10 anos, se a gente pensar, 10 anos pesquisando esses materiais e dando, fazendo essas aulas com os voluntários e dando oficinas, porque aí eu comecei a dar oficinas dos métodos de Rolf lá na Unicamp, né? Eu comecei, e aí também, quando eu vim para cá, para o IFB, a minha bagagem como docente é isso, né? E isso já era há muitos anos, em 2008, quando eu comecei a fazer estágio da licenciatura, em 2008 e 2009, eu fui atuar com educação infantil e ensino fundamental. E o que eu fui dar para esses alunos? Foi balé clássico, que era a minha primeira formação? Não era. Então, eu me constituí como licenciado em dança a partir desses materiais. Por quê? Porque quando a gente chega na sala, nas escolas mesmo, de educação básica, não adianta eu saber dar aula de balé para criança em academia de dança. Não é isso que eu vou dar lá na escola, né? E aí eu não sabia o que fazer com as crianças. E aí, os materiais de Rolf que me ajudaram. Porque ele tem um A material importância que do material chama Crescer didático, Dançando. né, professora? A importância do livro na É isso. Tem um escola. material dele, isso. Tem um material dele que chama Crescer Dançando Agindo, que tá lá no site, dá para comprar, gente. É um livrinho vermelhinho, até levei para vocês, né, para vocês verem aquele dia lá na disciplina, com propostas para criança, de brincadeiras, de trabalho, de caminhos no espaço, e tem desenhinho, é super didático, sabe? E aí, quando você chega na escola, o que você vai fazer com as crianças? Isso! Você vai trabalhar com o estudo do espaço com as crianças. Então, eu entrei para fazer estágio na educação infantil e eu trabalhava esses materiais. Obviamente que tem o nosso lado de professor, de criador também. Que o material não vem prontinho para você. Né? Ele tem lá algumas propostas, mas, por exemplo, estudo do espaço são propostas que ele fez pensando em graduação em dança. Não era para criança. Como é que eu vou adaptar aquilo para criança? Aí é responsabilidade minha como professora. Por isso que a gente tem formação, a gente faz curso superior, a gente estuda e tudo mais. Como é que eu vou adaptar aquilo, né? E aí vai da nossa criatividade. Então, eu fazia com as criancinhas de 5, 6 anos, desenhava triângulo no chão, desenhava quadrado, porque isso tem nos materiais didáticos do Rolf, né? E aí, só que para criança tem que ser mais lúdico. E aí eu colocava assim, criava uma história, por exemplo, esse lado do triângulo é o mar, então como é que a gente vai atravessar esse mar? Que Aí o lindo. outro lado é uma areia, aí você vai brincando. E o que eles estão fazendo? É estudo do espaço também. Tem uma parte de estudo do espaço que é formações angulares fechadas, quadrados e triângulos, tá lá. Só que lá não tem essa coisa do mar e da areia, isso aí eu Que que tive criar que na hora. criar, entende? Então, é da criação, né? E aí, quando eu entrei na graduação para dar aula, também. Aí eu tenho que pegar aquele material e pensar para aquele contexto educacional. Qual é o objetivo, né? É uma aula de improvisação, eu vou usar de uma forma. É uma aula de composição coreográfica, eu vou usar de outra forma. Né? É uma aula X, né, de tal coisa, eu vou usar de outra coisa. Então, eu tenho que ter essa formação como professora, como tendo experiências, né, didáticas, para saber olhar aquele material e ver como eu posso usar aquilo em diversos contextos. Né? Então, não é tão simples assim. Não é uma coisa que você pega o material, compra, leu e já saiu Não. usando. Também não, porque a gente precisa de formação para entender aquele material. Por isso que, por exemplo, a Nana falou que comprou estruturas sonoras, mas ela nunca foi minha aluna lá no IFB, né? Então, talvez eu aconselho ela a pegar a minha dissertação, onde eu explico o material, onde tem exemplo,
para ela entender, porque se ela não fez a aula comigo, talvez ela não entenda olhando só o Uhum. material do Rolf, né? Vocês, meus alunos, têm o privilégio. Quem já foi meu aluno lá no FB, as turmas Maravilhosas todas as que eu peguei aulas. de composição coreográfica, já passaram pela experiência, já expliquei, levei estrutura sonora, a gente mostra os gráficos, a gente escuta a música. A Elma, nossa coordenadora de estágio lá do IFB, oi, Oi, Elma. entrando no finalzinho da live. E o estudo do espaço, a gente ainda não investigou, porque as aulas foram suspensas, mas já é o próximo tópico que nós Uhum. vamos abordar. O Paulo perguntando se a live vai ser Vai. gravada. Vai, vamos botar no IGTV, IGTV depois, né? Vai estar sendo gravada, gente. Então, Deixa eu ver. nas disciplinas que eu trabalho de composição coreográfica, eu sempre uso esses três materiais, que para mim são os mais específicos para dança, porque ele tem outros materiais que não são tão específicos assim, que são trabalhos, por exemplo, de interiorização, concentração, que você pode atuar em diversos Uhum. contextos, você pode trabalhar com idosos, você pode trabalhar não necessariamente para formação profissional em dança, sabe? Mas esses três, estudo do espaço, estudo básico de forma e estruturas sonoras, eles foram criados na época dentro da graduação em dança, nas disciplinas da graduação em dança. Mas eu também posso adaptar esses materiais para outros contextos, para criança, para educação básica, para idosos, para, enfim, para qualquer contexto que eu quiser, né? Então, para mim, eu fui me constituindo como professora de dança também, que eu só sabia dar aula de balé e jazz, a minha formação anterior, né? Então eu era professora de balé e professora de jazz, que eu ainda sei dar, não esqueci, né? Ainda continuo sabendo dar aula disso. Mas para trabalhar com educação infantil, em educação básica, em outros espaços, com uma dança mais criativa, Uhum. né, com vários nomes que tem diferente hoje em dia, o material do Rolf é mais propício para Uhum. isso do que balé clássico ou jazz ou qualquer técnica de dança, né, especificamente. Porque a gente está falando de improvisação, não tem movimento Uhum. definido, né? Eu vou improvisar a partir da música, ouvir as frases musicais, eu vou improvisar a partir... E o movimento, você vai escolher o que você quiser, o que você consegue fazer, se você tiver limitação corporal, você não vai fazer Uhum. pirueta, né? Então, ele é um material que ele pode ser dado em diversos contextos. Obviamente que vocês da graduação, vocês vão explorar os movimentos muito mais, porque vocês têm bagagem e trajetória de movimentação, de Uhum. dança, né? Mas ele não é essencialmente para isso. Então, é isso que eu acho rico nesses materiais, Professora. que eles podem ser aplicados. Tá A gente tem acabando, 3 minutinhos, né? e aí eu queria que mais uma vez Eu tô você vendo. falasse sobre esse segundo livro, onde que ele está disponível, se para comprar só com vocês, ou se tem alguma outra editora na internet, se as pessoas conseguem ou Tá, é não. porque esse livro a gente não conseguiu editora, a gente pagou para Uhum. fazer. Então ele só com a gente mesmo, ele não tem uma editora, né? Eu e a Beth pagamos o registro, né, da biblioteca e tudo mais, Biblioteca Nacional, ISNN, sei lá o nome daquilo. A gente bancou isso aqui. Teve uma outra pessoa também que ajudou, Uhum. que deu uma parte que ajudou a financiar, digamos assim, o livro, né? Mas então é com a Então, gente. Então pessoal, ele tem que entrar em contato o comigo Instagram pelo dela é Instagram. Ju Passos Dança. Manda uma Tá? mensagem direta para quem quiser adquirir, fala com ela. Se for algum seguidor aqui do E Dança Poética, pode me mandar mensagem que eu passo o Instagram dela também. É uma obra riquíssima. Então vamos apreciar, né, e valorizar o trabalho desse artista que foi tão importante na história da dança. E da professora Juliana, da professora Beth também, que se colocaram à disposição para produzir esse material. E é isso. que demorou 7 anos para sair. 7 anos, né? Demorou sete Foi anos. algo pensado, Sim, porque a gente criado, não. amado por 7 anos e agora a gente pode entrar em contato. E a gente tem 1 minutinho aqui, Porque mais a ou gente menos, vai está para despedir, né? despedir. Eu queria te agradecer, prof. Eu sou sua fã do seu trabalho, eu acho lindo, me inspira muito. Quando eu for grande, eu quero ser assim. E Então, mas eu também.
Eu comecei como vocês, né? Eu acho que é importante falar nessas lives da minha trajetória que eu comecei como vocês, aluno de graduação em dança. Então, eu gosto de falar isso para vocês o tempo inteiro, da minha trajetória, para vocês verem que não é algo inalcançável, Uhum. assim, inatingível. Ai, meu Deus, se você vai fazer um doutorado. Não, gente, a gente começa lá atrás, começa fazendo um projetinho de iniciação científica, e aí vai, aí faz um mestrado. Entende? Aí, são É uma degraus vontade, de né? uma Começa com grande a vontade, um desejo. E aí esse desejo vai crescendo. desejo de pesquisar, isso, o desejo da pesquisa, o desejo de se aprofundar num determinado tema, de 10 segundos. investigar, né, de conhecer. Então, gente, é 10 E, segundos, vai cair. Mas eu quero agradecer a todos então, vocês. beijo. A live vai ficar gravada, vai ser postada por mim, pela professora Isso. Juliana.